Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, uma das respostas imediatas do Ocidente coletivo foi impor sanções à Rússia. Foram necessários anos, mas as sanções parecem enfim cumprir seu objetivo. Essas sanções, combinadas com os gastos insanos da Rússia na guerra da Ucrânia, e o simples fato de que a Ucrânia se defendeu tão habilmente por quase 4 anos, colocou a economia russa à beira da destruição. E a Ucrânia pode não ter que esperar muito mais para que a Rússia passe de estar à beira do abismo para cair em um buraco econômico do qual não há escapatória. A Rússia tem uma bomba relógio que ameaça sua própria existência, e ela tem no máximo 18 meses para desarmar essa bomba antes que sua economia chegue ao ponto de ruptura. Isso é o que afirma o economista e Chief Executive Officer da Expertise da indústria ucraniana, Vladimir Vlasayuk. Em 16 de outubro, Vlasayuk disse ao Euromaidan Press: deixou bem claro que o colapso econômico da Rússia é iminente, a menos que o Kremlin faça algo drástico para mudar seu rumo. Agora, a situação é crítica, afirmou Vlasayuk, que acompanha a economia da Rússia desde o início da invasão. Eles não podem financiar a guerra com a intensidade atual por muito tempo. Há 3 questões causando grandes problemas para Moscou atualmente. Primeiro, há o déficit orçamentário da Rússia, que quadruplicou. Esse déficit cresce descontroladamente, e nem a Rússia parece acompanhá-lo. Em agosto, o Moscow Times destacou que a Rússia já superou a previsão de déficit orçamentário para 2025. Em apenas 7 meses, até o fim de julho, o déficit já era de 611 bilhões de dólares, bem acima dos 4.699 bilhões, segundo o veículo. A Rússia planejava manter esse déficit até o fim de 2025. O déficit maior foi atribuído às receitas fracas de petróleo e gás, tema que será tratado em breve. Porém, o Moscow Times afirma que muitos analistas veem como real motivo os altos gastos da Rússia na guerra da Ucrânia. Um desses analistas, chamado MMI, disse que a Rússia teria que cortar seus gastos anuais em 20% para chegar perto de recuperar parte do déficit. Isso não vai acontecer, já que Vladimir Putin continua jogando dinheiro fora em uma guerra que a Rússia não dá sinais de vencer tão cedo. Em setembro, o Free Policy Briefs informou que o maior desafio econômico da Rússia para 2025 será o déficit crescente. Os números divulgados pelo Moscow Times bateram recordes, sendo 129% maiores do que a meta anual da Rússia, acrescenta o Free Policy Briefs. Um déficit tão grande pode esgotar as reservas da Rússia, outro problema a ser tratado em breve. E pode potencialmente levar a Rússia a emitir mais dívidas. Isso só vai piorar o déficit com o tempo. A Rússia precisaria pagar juros sobre dívidas contraídas para reduzir seu déficit, segundo o Brookings. Isso significa que a Rússia estaria trocando um problema econômico por outro se não conseguir aumentar sua receita nacional a ponto de reduzir o déficit. Isso leva ao segundo problema. A Rússia não gera receita suficiente para lidar com seu déficit. Agrava ainda mais o problema do déficit da Rússia o fato de que ela simplesmente não está ganhando dinheiro suficiente com a venda de petróleo e gás para resolver a questão. Isso é claro no efeito das receitas do petróleo da Rússia no orçamento federal do país. Segundo o Instituto de Estudos de Energia de Oxford, as vendas de petróleo e gás da Rússia correspondem a 30% a 50% do orçamento federal anual. Essas vendas também contribuem, em média, com impressionantes 20% para o Produto Interno Bruto, ou Produto Interno Bruto da Rússia anualmente. Segundo a Euromaidan Press, as vendas de petróleo da Rússia hoje representam pouco mais de 20% do orçamento federal. Isso mostra algo importante. A Rússia não lucra o bastante com seu petróleo para bancar os gastos de Putin na guerra da Ucrânia. Pelo menos não está mais. Nos primeiros anos da guerra, Putin driblou várias sanções ao petróleo russo usando uma frota fantasma de navios, que só aumenta. Essa estratégia só funcionaria enquanto houvesse tetos de preços. Principais clientes da Rússia, como China e Índia, aproveitaram suas posições para obter vantagem. Isso fazia a Rússia vender petróleo por bem menos do que queria.
Agora, a combinação das sanções ocidentais e dos constantes ataques de drones e mísseis da Ucrânia contra a infraestrutura energética da Rússia está começando a dar resultado. Em 14 de outubro, a Reuters noticiou que a receita russa com exportação de petróleo e combustíveis caiu para dólares americanos 133,5 bilhões em setembro. É menos do que os Estados Unidos, dólar 135,8 bilhões que a Rússia gerou com esses produtos em agosto. Mesmo assim, a Rússia vendeu 5,1 milhões de barris de petróleo por dia, maior volume mensal desde maio de 2023. O aumento das vendas de petróleo bruto se deve à Rússia vender só 2,4 milhões de barris diários de produtos refinados, por ataques ucranianos às refinarias. A Rússia está sendo forçada a vender mais produtos baratos e menos caros, reduzindo sua receita com petróleo, afirmou o Instituto Real de Assuntos Internacionais em setembro. O Ocidente poderia realmente fazer a Rússia sentir o impacto ao apertar os tetos de preços, até o ponto em que a Rússia basicamente estaria vendendo seu petróleo com prejuízo. Clientes da frota fantasma da Rússia não estão sujeitos ao teto de preços, mas podem usá-lo para obter preços mais baixos para si, o que ainda prejudica a economia da Rússia. A sugestão do veículo se confirmou após a publicação do artigo. Tetos de preço do Reino Unido e União Europeia para petróleo russo caíram de 60 dólares americanos para 47,60 dólares americanos por barril. Isso aumenta a pressão sobre Putin, forçando o líder russo a adotar a terceira de 3 medidas que prejudicam a economia e drenam o Fundo Nacional de Riqueza da Rússia. Esse fundo é a reserva financeira da Rússia para crises. É um fundo ao qual a Rússia recorre para cobrir déficits ou problemas orçamentários ligados a programas sociais. Putin, determinado a destruir a Ucrânia, tem retirado bilhões de dólares do Fundo Nacional de Riqueza. Esse dinheiro é destinado ao povo da Rússia. O valor gasto por Putin varia conforme a fonte. A Euromaidan Press afirma que o fundo de emergência caiu de 145 bilhões de dólares antes da guerra para 40 bilhões atualmente. O Moscow Times aponta, em artigo de junho, que o fundo caiu para 364 bilhões de dólares no início do mês. Esse foi o menor nível do fundo desde 2019. A maior parte do dinheiro, cerca de 69 bilhões de dólares em maio, é gasta em projetos estatais, muitos ligados ao sistema bancário russo. A Rússia também tem retirado dinheiro para ajudar a si mesma com o problema do déficit orçamentário mencionado anteriormente. Esse esgotamento do Fundo Nacional de Riqueza apresenta um grande problema quando combinado com a queda das receitas de petróleo e gás da Rússia. Essas receitas mantinham o fundo de riqueza abastecido antes da guerra na Ucrânia. O Moscow Times afirma que analistas acham que o fundo pode acabar até 2026. Em setembro, a publicação russa The Insider afirmou que esses fundos se esgotariam totalmente em um ano. Destacou ainda que, no geral, a receita russa subiu 28%, enquanto os gastos cresceram 21%. Isso é um grande desequilíbrio. A Rússia não consegue sustentar isso por muito tempo se quiser preservar seu Fundo Nacional de Riqueza. Outros comentaristas, incluindo Brian Aislinn, são mais hiperbólicos. O Fundo Nacional de Riqueza da Rússia, que já foi o orgulho do Kremlin, agora se parece com um cofre arrombado depois da visita de um ladrão? Tecnicamente restou pouco para roubar, diz Aislinn. O esvaziamento desse fundo, mais do que qualquer outra coisa, destaca as rachaduras na armadura econômica da Rússia, porque isso mostra como Putin está roubando do povo russo para financiar uma guerra que dura mais do que o Kremlin esperava. Agora, qualquer um desses 3 problemas destacados já seria preocupante para a Rússia. Todos os 3. Convergindo em um tornado econômico que ameaça destruir tudo em seu caminho, isso é uma catástrofe para Putin. Os sinais do que ocorrerá com a Rússia já estão totalmente visíveis no país. Primeiro, nenhum número fecha mais para a Rússia. Já foi dito que as despesas da Rússia aumentam bem mais rápido que sua receita. Lasayuk explica ao Euromaidan Press o que isso representa para o futuro da Rússia. Toda economia tem suas especificidades, mas sempre devemos buscar o equilíbrio entre despesas e receitas, diz Lasayuk. Se esse equilíbrio se perde, as consequências aparecem. No lado militar da Ucrânia,
A The Economist destaca que as despesas da Rússia cresceram até 6 vezes em relação ao que eram antes de Putin lançar sua invasão. A Rússia planeja gastar 183 bilhões de dólares apenas em 2026 na guerra da Ucrânia, o que vai cobrir 38% de todo o orçamento federal do país para o ano. Esse é só o número divulgado pelo Kremlin. Lazayuk afirma que o valor real pode chegar a 229 bilhões de dólares. Assim como no déficit orçamentário russo, o Kremlin provavelmente subestima o custo de sustentar a guerra de Putin. Os problemas econômicos da Rússia também ficam evidentes em suas altas taxas de inflação, que estão pressionando o Sidlik, o cidadão russo comum que Putin achava que não seriam afetados por uma operação militar especial. Por que seriam? Essa operação era para ter terminado em menos de uma semana. Não era para ter virado uma guerra que se aproxima do fim do 4º ano. Entre setembro de 2024 e setembro de 2025, a inflação mensal da Rússia nunca ficou abaixo de 8%, segundo a Trading Economics. Foi de 86%. Em setembro de 2024 subiu para um pico de 103% em março passado e conseguiu cair para 8% em setembro de 2025. A Rússia pode se consolar pela queda da inflação desde o pico de 2025, mas 8% ainda é alto. A meta de inflação da Rússia é metade disso. E não parece que a inflação mensal vá chegar a 4% tão cedo. Isso não ocorrerá se confirmarem as suspeitas de que o Kremlin subestima muito seus problemas de inflação. A imprensa Euromaidan afirma que cálculos alternativos indicam inflação na Rússia de até 256%. Impulsionada por uma combinação de sanções ocidentais, gastos de guerra e aumento da oferta de dinheiro, a Rússia tem um histórico de distorcer seus dados econômicos conforme as exigências de Putin. Isso também ocorre nas taxas de juros da Rússia. A presidente do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, baixou a taxa de juros para 17%. Alguns analistas veem isso como resposta à pressão dos lobbies industriais do país. Até um estudante de economia do 1º ano sabe que cortar juros com a inflação alta é receita para desastre. Isso reforça a ideia de que há uma inflação alternativa à oficial da Rússia sendo ocultada do público. Vlasiuk certamente acredita que a verdadeira taxa de inflação da Rússia é muito mais alta do que a declarada publicamente. A Euromaidan Press afirma que o economista calculou a real inflação da Rússia com um índice que considera preços ao consumidor e industriais. Ele chegou a um número de 256% que ele espera que a Rússia atinja em algum momento de 2025. Essa inflação, que provavelmente não ocorreria sem a invasão de Putin, também afetou o padrão de vida dos russos. Com preços de 2021, a renda média mensal na Rússia era de 490 mil dólares, ou 21 dólares. Em 2024, essa renda caiu para 383 dólares em preços constantes, segundo a Euromaidan Press. Em resumo, os russos em 2024 e 2025 têm bem menos dinheiro livre para gastar do que antes da guerra. Em 2021, 31% do salário médio russo podia ser gasto com itens não essenciais. Agora é só 14% e continuará caindo, se a Rússia não agir para resolver seus problemas econômicos. Então, o que acontece com uma economia quando as pessoas de um país têm menos dinheiro para gastar? As empresas começam a enfrentar muitos problemas. E é exatamente isso que está acontecendo com o setor privado da Rússia neste momento. Seguindo o tema do desequilíbrio na economia russa, Vlasiuk aponta uma divisão de 80-20 na economia de guerra criada por Putin. Os que atuam no setor militar representam 20%, incluindo soldados contratados e fabricantes de defesa. Para esses 20%, os salários aumentaram substancialmente, a ponto de estarem desfrutando de alguns ganhos, apesar de todos os problemas econômicos da Rússia. Mas são os outros 80% que têm o problema. Eles integram a economia civil russa e perderam quase todo o poder de compra. À medida que a inflação massiva já discutida continua a afetar bens essenciais como alimentos. Os 80% que atuam nos setores civis da Rússia serão fortemente impactados, tornando a tensão social um grande desafio para Putin. Não é como na União Soviética de Stalin.
Vlassyuk diz ao Euromaidan Press que os russos têm carros, propriedades e um certo padrão de vida. Recusar isso completamente é difícil, mesmo com um impulso ideológico. Agora, agravando esse problema, está o fato de que há pouco que as indústrias russas não relacionadas à guerra podem fazer em relação aos problemas que seus funcionários enfrentam. Como Putin investiu tempo e dinheiro para tornar a Rússia uma economia de guerra, empresas privadas passaram a enfrentar dificuldades. As empresas estão fechando e isso está acontecendo em grande escala. No início de 2025, a Euromaidan Press relata que o número de empresas fechadas foi 15 vezes maior que o de novas registradas, sendo a primeira vez desde as sanções que fechamentos superam registros. Em setembro de 2025, o veículo acrescenta que há 317 milhões de empresas registradas na Rússia. Pode parecer muito, mas é o menor número registrado pela Rússia desde 2010. Outros veículos também notaram essa tendência no setor privado russo. Em 25 de setembro, o Moscow Times noticiou isso. O Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo, think tank ligado ao Kremlin, afirma que empresas privadas russas enfrentam dificuldades. Empresas que somam 237% da receita russa já estão financeiramente vulneráveis. Esse número deve subir para 325% em 2026. Ou seja, muitas empresas privadas russas correm risco de falência. E a perda delas só vai alimentar o trio de desafios financeiros discutidos na primeira metade deste vídeo. As empresas gastam agora 36% dos lucros para pagar dívidas, segundo o mesmo veículo. No fim de 2023, esse percentual era de 15%. Segundo o Insider, em 1º de outubro, empresas privadas russas, para reduzir custos, estão adotando semanas de trabalho de 4 dias. Não parece que as semanas de 4 dias façam com que russos recebam por 5 dias de trabalho feitos em 4. Segundo o portal, isso é uma forma de desemprego oculto, cada vez mais comum na Rússia, pois o setor privado está de joelhos. Agora, tudo isso aconteceu devido à mudança da Rússia para uma economia de guerra. E a Fundação Carnegie acredita que essa mudança será extremamente dolorosa para a Rússia reverter quando a guerra na Ucrânia terminar. O fim da guerra exigirá grande reestruturação da demanda, liberação de recursos do setor de defesa, redistribuição da força de trabalho afetada por perdas e emigração, além da busca por novas fontes de moeda forte. A publicação Carnegie Politica afirma que a Rússia basicamente estaria trocando uma crise econômica por outra, se tentar se afastar da economia de guerra que Putin criou. Seria a 5ª crise desse tipo em 25 anos de governo Putin. Uma crise econômica a cada 5 anos não é bom para nenhum líder. Todos esses fatores econômicos significam que a Rússia está em um cronograma muito definido em relação a quanto tempo pode sustentar a guerra na Ucrânia no nível atualmente visto. Isso é de acordo com a Euromaidan Press, que sugere quando acha que a Rússia ficará sem dinheiro. O prazo é de 12 a 18 meses, podendo ser até outubro de 2026. Nesse momento, a Rússia terá um déficit anual de 72 bilhões de dólares e só 69 bilhões em reservas. Existem várias soluções de curto prazo para esse problema, incluindo imprimir mais dinheiro e usar o restante dos ativos líquidos do Fundo Nacional de Riqueza da Rússia. Logo, a Rússia terá que escolher entre cortar gastos militares, favorecendo a Ucrânia, ou buscar ajuda externa. E só existe um país com o poder financeiro que a Rússia precisa e que poderia ajudar nessa situação. Esse país é a China. E ela já disse não, pelo menos, de acordo com Vlassyuk. A The Economist diz que o Ministério das Finanças russo já pediu ajuda a Pequim. A China recusou o apoio solicitado, mas pode mudar de ideia futuramente. Se isso ocorrer, a Rússia provavelmente estará tão enfraquecida que aceitar apoio a tornaria ainda mais dependente da China. Má notícia para Putin e seu povo. A Ucrânia não precisa vencer a guerra para que a Rússia perca. Do ponto de vista geopolítico global, tomar a Ucrânia deveria fortalecer a posição internacional da Rússia. Agora, a Rússia corre o risco de virar apenas um estado vassalo da China. Porque Putin perseguiu seu sonho com a Ucrânia direto para um abismo econômico. A Ucrânia e o Ocidente podem se unir para garantir um colapso econômico assim que outubro de 2026 chegar.
Sanções devem ser mantidas e ampliadas, pois qualquer alívio reduz a pressão sobre a Rússia. O Ocidente precisa fornecer mais armas e munição à Ucrânia para que ela continue lutando enquanto a economia russa desmorona. Não se pode esperar que isso aconteça. A Euromaidan Press diz que a Rússia já está presa em uma armadilha econômica. O aperto dessa armadilha forçará a Rússia ao seu ponto de ruptura. China já foi citada várias vezes como se beneficiando da situação frágil da Rússia. Nem a Rússia admite o quanto os tentáculos de Pequim já se infiltraram no país. O extremo oriente russo está caindo nas mãos da China e da Coreia do Norte. E não há nada que Putin possa fazer para impedir isso. Veja o motivo no vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais informações sobre as dificuldades econômicas da Rússia.